A dedução realizada pela gestão municipal de Maceió nos contra-cheques dos servidores que receberam os precatórios do Fundef gerou muitas dúvidas. Por isso, o Sinteal contratou uma advogada tributarista para analisar o caso e tirar as dúvidas. Confira na TV Sinteal. O prazo para a declaração do imposto de renda está terminando e muitas são as dúvidas de quem recebeu os precatórios do Fundef em Maceió de como declarar, mesmo com o equívoco da Prefeitura ao descontar o imposto na fonte com a alíquota uniforme para todos. A advogada tributarista Iris Basílio alerta para o erro da gestão para a forma como o desconto foi feito. De acordo com a análise que eu realizei, essa tributação que o município fez, a alíquota máxima do imposto de renda para todos, foi a informação que eu tive de alguns informes que recebi, né? Ou seja, colocando uma alíquota de 27,5% para todo mundo, ela não deveria ter sido feita dessa forma. Por quê? Porque como a gente está falando de um rendimento recebido acumuladamente, recebido no momento posterior em virtude do acordo que foi celebrado, a forma de tributação correta seria no modelo RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. Então, o correto seria pegar o valor que foi pago a cada servidor, a cada beneficiário, distribuir isso ao longo dos meses respectivos e aplicar a alíquota do imposto de renda de cada momento, de cada período, de cada mês. Que pode, por exemplo, a gente pode vir a chegar a uma alíquota zero de isenção. A gente pode ter situações de beneficiários que são isentos. Inclusive, se a gente estiver falando, por exemplo, de servidores aposentados, portadores de moléstias graves, esses servidores são isentos. Os honorários advocatícios na declaração. A legislação determina que, quando um contribuinte ele recebe valores via processo judicial, e nesse caso nós temos um processo judicial, existe um processo do Sinteal contra o município, e nesse processo foi realizado um acordo e os beneficiários receberam cada qual uma parcela, né, desse acordo. Então, nesses casos, esse valor foi recebido em virtude do processo judicial. A Receita Federal orienta e a legislação determina que os custos judiciais com despesas processuais, honorários advocatícios, podem ser declarados na declaração do imposto de renda e deduzidos do valor que foi recebido via processo judicial ou em virtude de um processo judicial. Os valores recebidos dos precatórios, abono ou natureza salarial? A natureza dos valores que foram recebidos em virtude do acordo, né, 2022, ela é a mesma natureza dos valores que seriam recebidos na época. Então, na época, pelo que eu analisei, a natureza desses valores ela era remuneratória. Então, elas continuam sendo remuneratórias, o que muda apenas é o momento do pagamento e não a natureza dos valores. Para fins de tributação, a gente pode dar o nome que quiser, mas isso não vai mudar a natureza remuneratória desses rendimentos. O que fazer diante das informações? Devo declarar a si mesmo? O servidor ele tem alguns documentos em mãos, né? Ele tem a DIF, ele tem lá o extrato de pagamento, ele tem o extrato bancário dele recebendo aquele montante. Ele tem também a indicação do escritório da advocacia que recebeu aquele valor que foi objeto da dedução. Tem um número lá, uma conta, uma indicação no extrato de pagamento dele. Então, ali ele tem algumas informações para ele tomar como base para preencher a declaração de imposto de renda dele. Veja só, quanto mais semelhantes forem essas informações que ele apresentar na declaração de imposto de renda dele, em relação à DIF que ele recebeu, ou seja, em relação à declaração que o município também já comunicou à Receita Federal, menos risco ele tem de cair numa malha fiscal. Porém, pelo que a gente verificou aqui e eu analisei, ele vai estar sendo tributado a uma alíquota maior, que não é uma alíquota correta. Então, se ele for aplicar a alíquota correta para o caso dele, ou uma situação de isenção, ou seja, se ele for apresentar para a Receita Federal uma declaração divergente das informações da DIF, mas que seja uma declaração que ele entende que é a correta, ele provavelmente vai cair numa malha fiscal, mas ele vai ter a oportunidade de prestar esclarecimentos para a Receita Federal. E a Receita Federal pode acolher e aceitar a declaração que ele apresentou, ainda que divergente da DIF, que é a declaração do município. Então, ele pode se ele já prestou, por exemplo, a declaração de imposto de renda dele, se ele já apresentou, porque a gente sabe que esse prazo está aberto já há algum tempo,
ele não tem problema, ele pode analisar com calma, né, as informações que ele tem, a questão do RRA, fazer a simulação de qual seria a alíquota aplicável ao caso dele, e ele pode retificar essa declaração dele com base nos novos elementos que ele tem. Ele pode até pedir ao município que retifique a DIF para que ele tenha elementos ali mais convergentes com a tributação correta dele. Então, ele vai ter aí 5 anos para retificar a declaração dele, caso ele já tenha apresentado. Ou, como eu disse, ele pode apresentar uma declaração com base no RRA, na alíquota correta, ainda que divergente da DIF, e ele vai ter a oportunidade de esclarecer por que ele fez dessa forma para a Receita Federal, se ele cair numa malha fiscal. Nós tivemos uma luta grande, essa entidade garantiu os precatórios do Fundef para os profissionais, esse recurso chegou no bolso da trabalhadora e do trabalhador, com muita luta do nosso setor jurídico e dessa diretoria, da diretoria anterior. E nós, hoje, nos deparamos com essa medida da Secretaria, que optou por sequestrar 27,5% dos recursos dos servidores através do informe de rendimentos. Então, nós, desde o início, estávamos buscando alternativas, conversando com profissionais da contabilidade, procurando mais informações para que pudéssemos passar dados mais concretos para a nossa base. E foi aí que contratamos uma especialista tributarista para nos ajudar nesse processo e que nos trouxe uma luz acerca do tema. Porém, sabemos que a luta é intensa, mas que cada companheira e companheiro pode contar com o nosso sindicato de luta, que vai continuar em defesa dos direitos da classe trabalhadora.